lá. Sabe aquela ideia de que tudo é relativo? Ou que o conhecimento é só uma construção social? Isso já virou quase lugar comum, né? Principalmente assim em alguns círculos acadêmicos, culturais. Sim, bastante difundido. Pois é. Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, nada contra essa corrente, Medo do Conhecimento, contra o relativismo e o construtivismo, do filósofo Paul Boghossian. A nossa conversa aqui vai ser em cima de trechos da edição brasileira mesmo, do próprio livro. Ótimo. E a nossa missão é, tipo, entender os argumentos principais do Boghossian, sabe? Porque ele acha que o relativismo e o construtivismo sobre o conhecimento são, bom, fundamentalmente falhos. Queremos pegar o essencial aqui e, quem sabe, despertar o interesse para ir atrás do livro completo. Então vamos lá. Vamos. O livro começa pintando esse cenário, né? Onde essas visões relativistas ganharam muita força. Tipo, a ideia de que existem várias maneiras igualmente válidas de conhecer o mundo. E a ciência seria só uma delas, uma narrativa entre outras. Ele até cita um exemplo bem forte. Aham, aquele da reportagem? Isso, sobre o conflito entre mitos de criação indígenas e os achados da arqueologia sobre a origem dos povos na América, para mostrar essa tal doutrina da igual validade funcionando na prática. E o interessante, eu acho, é como o Bogossian vai desmontando isso metodicamente. Ele foca em 3 teses centrais do que ele chama de construtivismo. A primeira, que é a mais radical, é que os próprios fatos são socialmente construídos. O construtivismo sobre os fatos. Essa é difícil de engolir, né? Com certeza. A segunda, que a justificação para a gente acreditar em algo depende da nossa cultura, do nosso sistema social. É o relativismo epistêmico. O que conta como boa razão para crer, muda, né? Entendi. E a terceira é que a explicação racional também seria relativa. Contra tudo isso, o Boghossian defende o que ele chama de visão clássica, ou de senso comum. Existe um mundo lá fora, independente da gente, e a gente pode ter crenças justificadas sobre ele, objetivamente justificadas. Ok, e por onde ele começa a crítica? Pela mais contraintuitiva, essa dos fatos. Como assim, fatos sobre, sei lá, dinossauros que viveram milhões de anos antes de qualquer sociedade seriam construídos socialmente? Exatamente. Ele analisa argumentos de filósofos como o Richard Rorty, o Nelson Goodman, que defenderam versões dessa ideia. Mas parece que tem um problema lógico aí, né? Tipo, como é que a causalidade funciona para trás? A gente construiu os dinossauros antes de existir. Fica esquisito. Pois é. Boghossian argumenta que essas formas mais radicais de construtivismo sobre os fatos acabam ou sendo incoerentes, ou tendo que, no fundo, aceitar alguma forma de objetividade que queriam negar, ou então a palavra fato fica tão flexível que perde o sentido prático. Por isso, ele dedica bastante atenção a uma ideia talvez mais defensável, ou pelo menos mais sutil, o relativismo epistêmico. Ah, certo. Então, mesmo que os fatos em si sejam objetivos... Exato, mesmo que os fatos sejam o que são, será que a forma como a gente justifica nossas crenças sobre eles não seria relativa? Relativa a um sistema epistêmico, um conjunto de regras, de práticas de uma cultura. É aí que entram aqueles exemplos clássicos, né, que ele revisita. Galileu contra o cardeal Bellarmino. Sim, que ele discute a partir do Hort também. Um usava o telescópio, observações, o nosso sistema, digamos assim. O outro, as escrituras sagradas, um sistema epistêmico diferente. Exato. O relativismo diria que são só sistemas diferentes, sem um ser objetivamente melhor. Ele também usa o exemplo dos Azande. Isso, na África Central com os oráculos de veneno para determinar fatos. Um jeito de investigar a realidade totalmente diferente do nosso. Então, se os sistemas são tão radicalmente distintos, como é que o Boghossian argumenta que um pode ser objetivamente superior? Como ele defende a objetividade da justificação? Bom, essa é a questão crucial. Ele retoma argumentos clássicos contra o relativismo epistêmico, como o da autorrefutação. Pensa só. A frase "toda verdade é relativa ao seu sistema". Se essa frase for uma verdade absoluta, ela se contradiz. Se ela mesma for só relativa, por que deveríamos levá-la a sério universalmente? Entendi o paradoxo. Mas ele vai além.
Argumenta que, embora o que conta como justificação possa variar telescópio para um, escrituras para outro, o relativista não consegue provar que não existem fatos objetivos sobre o que realmente justifica uma crença em relação à outra. Quando você tem sistemas diferentes levando a conclusões contraditórias sobre o mesmo mundo objetivo, a Terra gira ou não gira, a posição de que tanto faz, de que não há um padrão melhor, fica muito problemática. Certo. Ele conclui que o relativismo epistêmico, no fim das contas, não consegue minar o nosso direito de considerar o nosso sistema epistêmico, baseado em observação, lógica, etc., como justificado de forma não relativa, ou seja, como objetivamente melhor para descobrir como o mundo é. Então, resumindo a ideia geral, medo do conhecimento é uma defesa filosófica bem articulada, passo a passo mesmo, daquela ideia talvez mais intuitiva, que a gente pode sim conhecer um mundo objetivo e que nem toda forma de justificar uma crença tem o mesmo valor, né? O livro parece analisar de forma bem crítica e sistemática os argumentos relativistas e construtivistas. Exatamente. Eu diria que é uma leitura que dá ferramentas conceituais bem afiadas, muito úteis hoje em dia, com tanta informação, tanta perspectiva diferente, às vezes conflitante, né? Com certeza. Bogossian defende com força a busca pela verdade objetiva. Ele reconhece que é complicado, claro, mas argumenta que abandonar essa busca tem um custo intelectual muito alto. O livro desafia a gente a levar a sério essas questões de verdade, justificação. Para a gente pensar um pouco, talvez pegando o gancho do título, será que esse medo que o Bogossian identifica não seria, em parte, um medo da própria objetividade? Um medo, talvez, da responsabilidade intelectual que vem junto? A responsabilidade de ter que discernir, de tentar separar o que é mais provável de ser verdade do que é falso? É uma ótima provocação. Fica essa ideia. Será que para ser tolerante a gente precisa mesmo abrir mão da ideia de verdade objetiva? O livro deixa essa pulga atrás da orelha para quem quiser explorar mais a fundo.